Aviva a tua obra. Temática EBD para o primeiro trimestre de 2023. Estudaremos este assunto indispensável para a igreja atualmente: o avivamento espiritual. Ao longo da história da igreja, o Senhor levantou servos para trazer ao conhecimento dela a necessidade de um avivamento. Em oposição aos perigos da letargia e da indiferença espiritual em meio ao sistema político e social corrompido, pois este mundo jaz no maligno. O avivamento evidencia o nosso sabor de sal da terra e o nosso resplendor em santidade de sermos luz no mundo. Nestas 13 lições, vamos nos inteirarmos um pouco mais sobre o avivamento espiritual. Diferentemente do que muitos pensam, o avivamento não se resume apenas a movimentos marcados por manifestações espirituais. Embora os dons espirituais sejam expressões contundentes do avivamento pentecostal, o verdadeiro avivamento é marcado pela intervenção divina que provoca nos crentes a necessidade e a prioridade de estarmos de contínuos cheios do Espírito Santo. E como resultado deste avivamento, viveremos uma vida comprometida com os princípios e valores expostos na palavra de Deus, e que o mundo possa ver Cristo em nós. Glória a Deus. A seguir, vamos conhecer as 13 lições a serem estudadas nesse trimestre. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta introdução panorâmica das lições bíblicas pela CPAD, Escola Dominical Classe Adultos, para o primeiro trimestre de 2023, com a temática Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista pastor Elinaldo Renovato. Aleluia! A realidade espiritual do mundo nos últimos tempos tem afastado a muitos que já tiveram o conhecimento do Evangelho no seio das igrejas. É tempo de buscarmos um avivamento espiritual. E nesse trimestre, aprenderemos e revisitaremos o conceito e contextos de avivamento descrito no Antigo e Novo Testamento, bem como abordar o avivamento espiritual no mundo e no Brasil. E, por fim, a necessidade de um grande clamor nesse tempo que antecedem a vinda de Jesus. Vamos às lições a serem estudadas. A lição 1, o avivamento espiritual. Lição 2, o avivamento lá no Antigo Testamento. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição 4, o ministério avivado de Jesus. Aleluia. Lição 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Aleluia. Lição 7, Estevão, um Marte avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. A lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal.
Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição 12, vivendo no Espírito. E a lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Lições imperdíveis e maravilhosas de serem estudadas e aplicadas na Igreja de Cristo. Todavia, o avivamento é uma promessa de Deus e uma necessidade contínua na igreja. Deus prometeu avivamento e nós precisamos de avivamento. Em alguns países, as igrejas estão morrendo. Noutros, estão doentes. Em outros, estão áridas, secas, estéril. Precisamos desesperadamente de um avivamento espiritual no Brasil, pois o Brasil é um celeiro pentecostal para o mundo. Aleluia! E avivamento não é algo que nós mesmos produzimos. É uma obra soberana do Espírito Santo, quando a igreja recebe uma nova vitalidade, renovo espiritual e novas diretrizes para a batalha espiritual mediante a palavra de Deus e os seus profetas. Mas o avivamento só acontece quando a igreja como um todo, o corpo, se arrepende de seus pecados e busca a Deus fervorosamente em oração. O avivamento vem pela palavra e é regulada pela palavra de Deus. O avivamento não é fogo estranho, nem emocionalismo histérico. Avivamento não é inovações do mercado gospel, do mercado da fé. Mas avivamento é voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. É a perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pois assim, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos no meio deles. Atos 2, 42 ao 43. Glória a Deus. Gratidão por nos acompanhar nesta breve introdução panorâmica EBD para o primeiro trimestre de 2023. E conto com seu apoio, engajamento e orações neste projeto. Aos que ainda não são inscritos, se inscreva neste canal, curte, comente e compartilhe. O meu muito obrigado. Que Deus vos abençoe.